Galera, faltam 4 meses pro ano acabar e eu não tenho espaço pra ler mais nenhum livro. Então, esse vídeo é pra fazer um balanço das minhas promessas e ver como eu resolvo as minhas pendências antes do ano acabar e eu precisar chorar sendo leite derramado. Toda virada de ano eu venho aqui, faço um vídeo revisitando as promessas, faço novas promessas, faço vídeo de séries que eu vou continuar, concluir naquele ano, reviso aquelas que eu concluí. Só que isso gera um problema, que é o seguinte: muitas das vezes eu me comprometi a não ficar voltando nessas promessas e ver se as coisas iam acontecer ao longo do ano. Só que aí, depois, quando o ano acaba e não tem mais o que você fazer, não tem mais o que você fazer. Então esse ano, porque eu já tô olhando pra setembro, outubro, novembro e dezembro com eles bem estruturados na minha mente do que eu vou ter de pendências pra ler, eu já sei que eu tenho pouco espaço para ousadias aí nos meus meses de leitura. Eu digo isso, gente, do ponto de vista de uma pessoa que trabalha com leitura, né? Então eu tenho leituras obrigatórias todo mês que dizem respeito ao meu trabalho e eu vou mostrar isso pra vocês visualmente quando eu for mostrar como tá dividido aí os meus meses. Então eu preciso ser um pouco estratégica ao longo dos próximos 4 meses e eu acho que a melhor forma de eu ser estratégica é eu estando bastante consciente das pendências que eu tenho pra trás e de como eu preciso escolher bem as minhas batalhas, tá? Bem as minhas lutas. Então esse vídeo é pra compartilhar um pouco com vocês como funciona esse processo pra mim e também pra gente revisitar aí quais foram as promessas que a Tamires lá de janeiro fez e que agora é de setembro, aqui agora do final do ano tá lutando, tá? Algumas inclusive não foram minhas, porque esse ano quem montou uma tibiara pra mim foi o Catarse. Eu não me lembro de muitos daqueles livros, então vai ser divertido voltar e ver quantos que eu efetivamente já li, quantos que ainda faltam, que pode ser viável ainda de eu ler e o que já ficou com Deus aí. Eu vou ir pro computador pra deixar esse vídeo aqui mais visual pra vocês, e aí a gente vai navegando pelos meses e eu mostro pra vocês o que são leituras, o que eu chamo de leituras obrigatórias dentro do meu mês e como eu distribuo a minha tibiara mês a mês e por que eu consigo olhar para os meus próximos 4 meses e descobrir que eu não tenho necessariamente tanto espaço assim para leituras espontâneas agora e eu preciso ser estratégica com as minhas escolhas. Então deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona a minha montagem de tibiara e as coisas que eu tenho que eu digo que são obrigatórias. Eu tenho pelo menos 2 buddy reads no meu Catarse, que são leituras em conjunto, e eu também tenho o que é a escolha do plano 6, que é um livro que o plano 6 pode escolher em conjunto para eu ler naquele mês. Esse mês especificamente, eu só tenho uma buddy read porque eu fiz a leitura antecipada, uma das buddy reads é Catápsis e eu fiz a leitura antecipada em agosto. E eu já vou duplicar, gente, porque essa aqui é uma estrutura que se repete todos os meses. Eu já saio de largada com 3 livros que têm relação com o meu Catarse. Esse mês eu também tenho 2 leituras coletivas que estão em andamento. Uma de Herói das Eras, então da minha leitura de Mistborn, e uma da Saga dos Corvos, que é o último livro. Em outubro, eu vou ter um Mistborn também, que vai ser a História Secreta. Em setembro, eu tô finalizando a minha TBR do terceiro Delmet. Eu tenho 3 livros do Delmet pra ler. Vou colocar aqui, Delmet 1, Delmet 2 e Delmet 3. Outubro, eu quero muito ler um Delmet inteiro, porque novembro e dezembro eu não vou ter muito tempo. E eu quero estar focada em outras coisas também. Lembrando que o Delmet, gente, costuma ter 5 livros, tá? Então, olha aqui como vai ficando o meu mês quando eu tomo uma decisão controversa como essa. Eu vou colocar aqui 4 e vou colocar um outro em novembro, tá? Pra eu não me sobrecarregar muito aqui, porque depois eu vou explicar pra vocês o que eu quero fazer ali. Ainda em setembro, eu tenho outras 2 leituras que são leituras que eu vou fazer com amigas minhas, e uma delas é uma que vai ser dividida entre setembro e outubro, que é a leitura de Ulisses, que é um livro bem difícil, que ele tá dividido em 2 meses, mas que vai tomar um tempinho também, porque cada meta tem mais ou menos 100 páginas, é um livro de 700 páginas, tá? O que acontece aqui às vezes, tá? Por exemplo, nada me impede que em outubro eu coloque um livro do Delmet enquanto um livro de buddy read, porque não necessariamente as pessoas vão saber especificamente de onde é que essa leitura tá vindo, e eu consigo reduzir um pouco os livros que são meus compromissos do mês, obrigatoriedades do mês, com essa dualidade. Já teve meses, inclusive, em que as 2 leituras da buddy read foram leituras do Delmet, que a galera acabou descobrindo depois, que foi relativo ao Delmet do Christian. E pode ser que em outubro isso aconteça de novo.
que em setembro eu também tenho um livro viajante. E provavelmente eu vou ter livros viajantes acontecendo aqui em outubro, novembro e dezembro também, mas eu ainda não mapeei certinho isso de quando cada um vai acabar. Mas eu acho que eu vou ter pelo menos um em outubro e provavelmente 2 aqui em novembro, dezembro, levando em consideração o andamento das coisas até o momento. Eu tenho um evento aqui na Feira do Livro e eu venho lendo livros dos autores convidados já faz alguns meses, tá? Então eu tenho um livro aqui que é para o evento da feira, e eu vou ter mais um livro aqui que também é para o evento da feira. É isso que dá para vocês verem só com essa pequena lista de setembro, que eu estou ocultando alguns livros especificamente porque fazem parte de coisas que eu não quero conversar com vocês, mas a lista que eu tô olhando aqui, ela contém na verdade 16 livros, então tem 5 livros aí que não estão listados aqui, sendo que 2 deles são compromissos específicos de trabalho e outros 3 são livros que eu gostaria de ler enquanto pessoa física, Tamires, mas também pensando um pouco já no que é o grande elefante branco de novembro, que é o Goodreads Choice Awards. Já faz 4 anos aí, galera, que eu tenho lido os indicados do Goodreads Choice Awards na categoria de fantasia. 2 anos que eu tenho lido todos os 20 indicados. Esse ano eu gosto de pensar que eu tô fazendo um trabalho muito bom em ler os livros antecipadamente, mas eu só vou saber disso na hora que a lista sair, porque tem sempre surpresas na lista. A lista vai dropar em 11 de novembro. É cedo no mês, tá? Então, num cenário que me valorizasse, num cenário em que eu chego nesse vídeo com vários livros lidos, eu daria conta praticamente em novembro desse vídeo e pegaria um pedacinho de dezembro. Só que o que eu tô planejando para esses últimos 2 meses do ano? Eu pretendo me mudar de apartamento. E aí, galera, confusão de mudança, treta, eu não vou ler a mesma quantidade de livros que eu leio num mês normal. Eu não posso contar com isso. Então, eu estou contando que eu vou tirar um mês aí, então, da metade de novembro até a metade de dezembro, no mínimo, para estar fazendo essas leituras do Goodreads Choice Awards, porque eu gostaria de finalizar dentro do ano, conforme eu fiz ano passado, e foi o que melhor funcionou para mim. E deixar o restinho de dezembro para eu fazer leituras mais agradáveis. Então, livros que eu fiquei postergando ao longo do ano, leituras que eu acho que vão me fazer feliz para eu conseguir terminar o meu ano num tom positivo, que eu acho que tende a ser algo legal aí para começar um novo ano já num tom legal, ao invés de terminar o ano com pendências específicas que não sejam tão legais, já que eu costumo ter anos de leitura bem pesados por causa do meu trabalho. E é por isso também que mês que vem eu vou me esforçar tanto pra já fazer a leitura do Delmet, porque eu não posso ter muito rabo do Delmet aqui. Eu tenho 10 dias do mês de novembro pra dar conta do que eu listar como prioridade do Catarse, do que for a escolha do plano 6, que a missão deles em novembro é escolher um livro que seja um indicado do Goodreads Choice Awards, exatamente pra me poupar tempo, e usar essas buddy reads aqui pra colocar livros específicos que vão me beneficiar também e fazer aquele rolê de usar um spot pra resolver 2 problemas, tá? Pronto, me mudei de lugar pra vocês conseguirem ver melhor, visualizar melhor, tá? Isso aqui, galera, é uma ciência exata? Não, não é uma ciência exata. Tudo isso que está aqui precisa acontecer, mas não é a única coisa que vai acontecer. Provavelmente nesses próximos 4 meses, eu espero muito, eu feche algum trabalho, que eu preciso encaixar algum outro livro. Ali novembro e dezembro, período em que eu tô planejando me mudar, provavelmente vai ter algum imprevisto, alguma coisa que vai me deixar mais tempo sem ler. Mas eu espero que não seja muita coisa, porque eu estou torcendo por uma transição fácil. Mas acho que dá pra vocês perceberem por que eu preciso otimizar esse meu quadro aqui de opções. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou voltar naquela tibiar do vídeo que eu gravei aqui, lá no comecinho do ano, que foi uma tibiar montada pelo meu Catarse, dentro da gincana que eu faço no começo do ano lá com a galera. Eles tinham que escolher 30 livros pra eu ler. Eu fiz uma cópia dessa tibiar e já marquei todos os que eu li pra antecipar aqui o trabalho, tá? Eles tinham algumas regras que eu não vou me alongar aqui no que era. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado. Mas eles tinham que escolher 30 livros. Desses 30 livros, eu li por enquanto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que não é uma boa margem, tá? Só pra esclarecer pra vocês, o que tá marcado com vermelho é livros que eu não tinha físico. O que está marcado com uma borda amarelo eram livros que eu achava que era muito difícil eu chegar neles. E o único que se concretizou errado foi um defeito de cor que eu já li. Mas agora eu consigo, faltando 4 meses pro final do
do ano, eu consigo dizer pra vocês o que eu tenho certeza que não vai acontecer. Então vamos começar com essa revisão. Eu vou colocar um xizinho em tudo que eu tenho certeza que eu não vou ler esse ano. Não vou ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não vou ler Elos da Mente e também não vou ler O Céu Desvelado e nem Irmandade de Duna, tá? Esse aqui já era um que não ia rolar, porque eu preciso continuar a série de Duna, a trilogia principal, e não ir pra uma outra série completamente aleatória. E a gente vai ver isso, inclusive, no vídeo de séries que vai ser a próxima etapa depois desse vídeo. Uma galáxia multicor e os confins do universo, eu não vou colocar como 100% um caos, porque eu quero fazer uma semana em outubro lendo algumas séries. E essa aqui é a última... Eu tenho certeza que eu não coloquei essa série na minha lista, mas essa é uma série que ela é rapidinha de ler e seria o último livro, se eu não me engano. Então, pode ser que eu troque algum livro daquela lista por esse aqui. Então, eu não vou descartar aqui 100%. Eu não vou ler Uma Magia Fatal. E eu só vou ler O Castelo no Espelho, O Jogo dos Desejos ou Monstrilho se algum desses livros virar alguma coisa. Ou seja, se virar um livro vejante, se virar uma body read. É o único cenário em que algum desses livros vai ser lido esse ano, porque eu não consigo encaixar eles em nenhuma outra situação. Então, é o único cenário. Mas desses todos, Uma Magia Fatal é o que eu menos tenho interesse. O que eu mais queria ler era Monstrilho. E passou o ano inteiro eu não consegui ler. O Jogo dos Desejos eu achei que eu ia ler porque eu li um livro da Meg Sheffer no final do ano passado pro Kids' Choice Awards e acabei gostando, mas depois eu vi várias reviews e acabou ficando pra trás. E O Castelo no Espelho é um livro que eu cruzei por ele no vídeo de metas ali, né, de promessas que eu tinha feito na tag dos 50%, né, e eu percebi que já tá aí quase 2 anos esperando pra ser lido. Mas também eu não vejo eu pegando essa leitura espontaneamente aí, sem que ela se encaixe em alguma daquelas categorias. Agora aqui, ó, não vai rolar Thomas Mann, não vai rolar Dolores Claiborne, não vai rolar Agatha Christie. Olho Mais Azul acho que vai rolar, porque ele já faz parte de um plano existente. Então eu tenho mais certeza de que ele vai rolar. E dessa aqui, ó, The City, Below the Cloud não vai rolar, We Are Legion não vai rolar, A Cidade e as Estrelas não vai rolar, e Artemis eu acho que não vai rolar. A Humanidade Dividida eu sei que tá na minha lista de séries, e é um dos livros que eu priorizaria, porque eu sei que livros do Joe Scalzi são super rápidos, que são divertidos, essa é uma série que eu gosto muito, então eu acho que a Humanidade Dividida pode vir aí. E nessa última lista aqui, nada vai rolar. Não vai rolar, eu inclusive nem tenho mais esse livro, não vai rolar, e esse aqui eu também não tenho mais. Esse aqui não estava na minha estante para começo de conversa, tá? Então, o que é a minha previsão de contagem final para essa Tibiara aqui, que foi montada pela galera lá do Catarse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos dizer que algum desses apareça de alguma forma. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Menos de 50% da lista, tá? Aí, eu não sei se... Eu acho que eu falei pra vocês naquela lista que eu tinha feito uma prévia de Tibiar, tá? E ontem, inclusive, eu cruzei por essa Tibiar quando eu tava falando sobre um outro vídeo com outras pessoas. Então deixa eu pegar essa minha prévia de Tibiar e ver quantos livros eu li e quantos eu pretendo ler dessa lista, tá? Já lidos da minha lista pessoal, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais do que eu li da Tibiar alheia. Mas aí tem alguns livros que se sobrepõem, poucos, né? Então, 14 que foram lidos. Deixa eu ver quantos eu ainda posso ler dessa minha lista. Essa é uma lista não pública, tá? Tem um aqui, 2. Eu acho que dos que se intercalam, Uma Galáxia Multicor é um dos únicos. Não, Humanidade Dividida também tá nessa lista. Então, 4. Monstrilho tá nessa lista, mas eu acho difícil que eu chegue lá. 5, que eu acho que vai rolar 5. Então, da minha lista seriam 19, enquanto dessa lista aqui seriam 14, levando em consideração que eu tô fazendo previsões aqui de leitura, né? Não é necessariamente exatamente o que eu vou ler. Eu tô fazendo aqui, eu tô sendo otimista com as minhas próprias decisões. Então, é isso que eu tenho previsão. Então, assim, dos livros que eu selecionei aqui, 2 deles são continuações. Então, para essas leituras acontecerem, eu tenho que encaixar ele nessa minha proposta de leituras de séries, de continuar as séries que eu prometi, que é o próximo vídeo que a gente vai assistir agora. Daqui, eu preciso botar minha mão na consciência e ver se eu consigo encaixar alguma coisa. Esses 2 eu poderia encaixar como uma buddy read, mas não sei se seria o caso.
O Olho Mais Azul, como eu falei, já tem um propósito, Humanidade Dividida pra aquele vídeo. Artemis, queria muito ter chegado nele, tava na minha lista pessoal também, mas não rolou. E acho que não seria uma boa body read pra encaixar, não sei. E daqui com certeza não, tá? Então essa é a minha revisão antecipada já dessa TBR. Essa série do Isaac Asimov vai ficar mais um ano aguardando e o que teve a batalha vai ficar mais um ano aguardando. De repente eu agendo um vídeo pra janeiro do ano que vem, resolvendo pendências atrasadas, que aí eu posso tocar algumas coisas assim que estão há muito tempo me assombrando e essas duas séries aqui com certeza entrariam pra essa proposta. Agora vamos confirmar as séries que eu prometi ler este ano. Então vamos lá. A primeira série que eu menciono é The Shadow of the Gods, que eu já concluí, então é um check. A segunda série que eu menciono é a duologia do Rei Pastor, que eu também já concluí, então check. A duologia da Melodia da Água, que eu também já concluí. Aí um dos meus maiores calcanhares de Aquiles do momento, que é Duna. E aí, como eu falei, eu preciso continuar a série principal, né? Eu li a primeira trilogia em 2021. E agora eu preciso continuar. Então, se eu for ler um livro de Duna, não vai ser aquele outro livro de Duna, Irmandade, que deu origem à série, né, da HBO. Eu vou ler esse aí, que é esse que é o quarto livro. Deixa eu anotar aqui que temos Duna. Ravensong, do TJ Clooney, eu li, então foi um check aí. Ah, eu não me lembrava desse, hein? As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. Realmente. Esse conclui uma duologia, que é uma série de duologias dessa autora, mas são séries de duologias, então se eu ler esse, eu concluo uma série, o que é ok. Só que é um livro um pouquinho maiorzinho, mas não é difícil de ler, é rápido, o primeiro foi rápido, então acho que não seria tão complicado assim. É mais fácil ler esse do que ler Duna, eu acho. Estou eu abraçada no meu Humanidade Dividida, então do Guerra do Velho. Esse é Guerra do Velho 5, tá, galera? A trilogia da Curandeira de Zalindov, eu terminei ela inteira esse ano, então check. A Drop of Corruption, eu li, que é a continuação de The Tainted Cup. Alazan, eu li livros 1 e 2 e vai ficar por isso esse ano. The Grace of Kings, eu li o primeiro livro, queria ter continuado, mas não vai ser esse ano que eu vou continuar. Essa aqui eu tinha pulado, eu continuei essa série aqui do Sun Eater. E tá faltando uma outra aqui, tá faltando Crônicas Vampirescas, não tá? Onde foi que eu pulei? Achei, galera. Realmente eu tinha prometido a Rainha dos Condenados. Então eu tô devendo desse vídeo, gente, 4 séries. Eu tô devendo Duna, Rainha dos Condenados, Cinzas e o Rei Maldito, Guerra do Velho 5 e, como a gente viu lá da TBR, tem o da Beck Chambers também. Então, 5 séries. Eu consigo ler esses 5 livros em uma semana de outubro, que é o que eu gostaria de reservar pra fazer esse desafio? Claro que não. Eu vou conseguir ler no máximo 3. O que eu gostaria de priorizar aqui? Eu acho que as leituras mais fáceis seriam Galáxia, Guerra do Velho, Rainha dos Condenados e talvez Cinzas e o Rei Maldito. A minha não prioridade vai ser Duna de novo. Eu acredito que vai ser Duna de novo. Pra colocar umas leituras mais felizes. Porque Guerra do Velho é coisa de 1, 2 dias. Galáxia também é coisa de 1, 2 dias. A Rainha dos Condenados é um pouquinho mais longo, né, o livro. Então, eu precisaria ali de uns 3, 4 dias. E aí a minha semana foi embora. Mas vamos voltar aqui, então, pra eu adicionar essa questão aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui semana de séries. E aí não cabe mais nada no meu outubro. Por isso que é importante que eu faça uma combinação aqui com Delmet, as Very Reads, enfim, alguma coisa precisa acontecer nesse mês de outubro aqui pra dar tudo certo. Ou uma coisa que sempre é uma boa escolha também, caso eu não consiga fazer uma combinação, é eu colocar livros curtos, livros que pra mim significam uma leitura de um dia, porque aí eu não comprometo muito tempo e eu consigo dar conta das outras coisas, mas com certeza, pra eu pausar uma semana inteira, pra eu dar conta de uma semana de séries e encaixar mais 3 livros aqui, eu preciso que esses livros aqui sejam pequenos. Ou uma combinação com os livros do Delmet, que eu já sei que não são necessariamente pequenos, porque eu já tenho essa TBR montada, eu já sei o que eu vou ler. Será que eu fiz mais alguma outra promessa? Eu tenho mais algum outro vídeo prometendo ler coisas? Eu acho que não. Assim, tá ruim, galera, tá ruim. Mas tá menos pior do que eu imaginava, sabe? Porque eu achei que na lista da TBR do Catarse, eu ia falhar ainda mais miseravelmente. Não que seja culpa minha, porque não fui eu que montei aquela TBR, mas eu achei que iam ter mais livros, mas que, além disso, iam ter mais livros que eu queria muito ler e que eu não cheguei neles. E, na verdade, no final, assim, tirando essas pendências que eu tô carregando aí, que eu quero voltar, porque são séries que eu quero concluir, são histórias que eu quero retornar, na verdade, tem, tipo, uns 3, 4 livros que eu não vou chegar e que eram livros que eu queria muito, muito, muito ler. Então, isso não é tão ruim. E das séries, como eu falei, eu não vou conseguir ler os 5 livros. Vai ficar pelo menos 1 ou 2 aí pra ser um problema da Tamiris de 2022.
2026. E, gente, já tiveram outras coisas que eu precisei dropar ao longo do ano. Eu tava fazendo um desafio, que eu não vou contar ainda qual é, porque eu vou tentar retomar ele em 2026. Mas vocês lembram que ano passado eu fiz um desafio de contos? Então, pra esse ano eu tava fazendo um outro desafio, que ia durar o ano inteiro, só que eu não consegui manter o pique pra fazer esse desafio perdurar. Então eu vou guardar as gravações que eu tenho desse desafio e vou retomar ele ano que vem, inclusive falando, gente, eu tentei fazer esse desafio lá em 2025, não deu certo, vou tentar de novo esse ano, vamos ver como as coisas vão ir, vou tentar monitorar. Eu não vou pôr fora o que eu já gravei e vamos ver se eu consigo encaixar de uma outra forma ou tentar de uma forma mais leve, talvez, porque eu comecei de um jeito meio hardcore. Mas eu não vou contar, mas eu já dei esses passos pra trás com relação a esse projeto. E quando eu digo que eu preciso fazer, eu quero terminar meu ano com leituras alegres, isso não significa que esses livros que as leituras que eu vou fazer no The Match não vão ser legais, que as leituras que eu vou fazer na Buddy Read não são legais. Mas eu quero ler coisas mais espontâneas e livros que eu fui postergando ao longo do ano porque ele não encaixava no meu mês. Um desses, por exemplo, é esse aqui, que é Dragonsteel Prime, que eu fiquei, inclusive, abismada que a galera não lembrou de colocar na Tiber do Catarse, que é um livro que o ano inteiro eu fiquei olhando pra ele. É um livro que eu quero ler bem calminha, pra ir anotando. E algumas outras histórias que eu não vou mencionar aqui, porque eu não quero que elas virem promessas. Eu simplesmente ficar com vontade de ler livros e pegar aqueles livros porque eu já me livrei das minhas pendências e com isso também não ficar com essa coisa na minha cabeça de que todas essas coisas que eu já vi que eu não vou conseguir alcançar são coisas que eu ainda preciso alcançar. Eu tô aqui dizendo pra vocês no começo de setembro que eu não vou conseguir chegar em todos esses livros. Então, quero estar bem tranquila no final do ano pra virar o ano com leituras mais alegrinhas aí e preparar pra recarregar as energias aí pra 2026, vir com outros projetos e outras metas e, de repente, em janeiro, como eu falei, fazer mais uma semana aí de pendências e aí tocar coisas como Duna, tocar como o livro da Octavia, que eu acho que faz 3 anos que eu tô postergando essa série, e aí eu leio os 2 que faltam e fico em dia com ela. Tantas outras séries que eu comecei esse ano que eu não vou conseguir voltar ainda esse ano. Eu não sei se esse vídeo gerou muito entretenimento pra vocês. Eu sei que pra algumas pessoas sim, que gostam de entender a lógica de como eu monto. Eu sei também que pra algumas pessoas essa listagem, esse comprometimento, essa falta de leituras espontâneas pode ser extremamente assustador ou fora da realidade de vocês. E tudo bem, a gente vive realidades diferentes, tá, gente? Eu sou uma leitora profissional que lê trabalho. Vocês que são leitores por entretenimento aí, vocês podem escolher o livro de vocês de forma mais tranquila, sem tanta matemática de encaixe, né? Sem tanto quebra-cabeça. Mas no meu caso, eu tenho obrigatoriedades todo mês, porque faz parte do meu trabalho e eu preciso ser estratégica nessas minhas escolhas. E é por isso que eu gosto de olhar, e é por isso que eu já sei, né? Quando eu tava... Começo de agosto, eu já tava pensando... Eu montei a minha TBR de setembro muito perto da minha TBR de agosto. Então foi julho. Eu parei em julho, porque eu percebi que eu precisava estruturar como iam ser meus próximos meses pra eu dar conta das principais pendências, mesmo sabendo que eu não ia dar conta de tudo. Mas vamos ver, esse foi um ano que eu li coisas que eu queria muito e ao mesmo tempo também muito lançamento, assim. E eu até quero ver depois, eu não sei como é que tá meus status por enquanto, porque a minha planilha inclusive tá desatualizada, mas eu acho que a porcentagem de lançamentos esse ano vai ser um pouco maior, exatamente porque eu tava lendo muito mais coisas pensando já em chegar agora em novembro com menos livros pra eu ler pra esse desafio do Goodreads. Vamos ver se eu acertei ou como foi a minha margem aí de erro pra eu ajustar isso pra 2026. Quando eu escolhi fazer a leitura do Saga dos Corpos com a Maíra, eu não sabia que ia rolar a leitura coletiva de Mistborn, então essas 2 leituras coletivas acontecendo simultaneamente não estava planejado. Eu provavelmente não teria tocado a da Saga dos Corpos se eu soubesse que ia acontecer Mistborn. Só que essas questões que são trabalho, que vão entrando ao longo do ano, não tem como prever. Tem que ir se adaptando e, consequentemente, reler Mistborn esse ano, reler História Secreta, né? 3 livros grandes e mais um menor, são 4 livros, são pelo menos 4 livros que saíram da minha TBR, ou até mais, levando em consideração que nem todos eu poderia substituir por livros menores do que os livros de Mistborn. Eu precisei ir fazendo ajustes aí pra encaixar leituras específicas e faz parte do jogo aí de gerenciando as coisas e organizando aí também as minhas metas de leitura ao longo do ano. Então eu quero saber de vocês, agora aqui nos comentários, como tá indo o ano de leitura de vocês.
se vocês são aquele tipo de pessoa que faz metas, se vocês reavaliam as metas de vocês em algum momento, se vocês só deixam a água rolar e depois vocês consultam quando já acabou o prazo, ou vocês nem voltam nessas metas, ou se você é aquela pessoa super freestyle, que não está preocupada com nada, só acorda um belo dia e escolhe a sua leitura sem preocupações. Saudades de quando eu era essa pessoa, tá? Mas não estou esperando ser demitida do meu trabalho, tá? Então tá tudo certo. A gente vai se adaptando. Me conta aqui embaixo nos comentários. Me conta também se você gosta de vídeos assim, onde eu mapeio mais sobre como vai ser os próximos meses e como eu estruturo as minhas leituras. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal, deixa seu joinha pra ajudar na divulgação e a gente se vê no próximo vídeo.